Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Começamos a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui no canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a TV do nosso município. E no programa de hoje, destaque para os assuntos que movimentam o dia a dia, alguns deles o dia a dia da comunidade de Farroupilha, Câmara de Vereadores. Aliás, estamos no mês do início da última FENAQUIV. Já pararam para pensar que a FENAQUIV marcou história no município de Farroupilha? Mais de 20 edições da FENAQUIV e 2017, por decisão da administração municipal, será realizada a última e derradeira edição do evento. Bom, ruim, uma outra festa, enfim, é o que se discute no momento. Estamos a alguns dias da abertura da FENAQUIV. E também os assuntos do âmbito estadual, nacional, política nacional. Está fervendo a chapa novamente em Brasília. Mais um golpe no presidente Michel Temer. Fogo amigo agora até o PMDB, um deputado do PMDB, o relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, deu parecer favorável à admissibilidade do processo contra o presidente da República, que foi, então, que teve o seu nascedouro na Procuradoria-Geral da República e depois passou pelo Supremo Tribunal Federal e agora aguarda o posicionamento da Câmara dos Deputados. O Cidade Aberta começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Você não tem a assinatura da NET, não tem o canal 14, a NET na sua casa, não tem problema. Você pode nos acompanhar via redes sociais. Então, o Facebook TV Cidade Farroupilha, nos acompanhe, esteja por dentro da nossa programação. E aqui no Facebook você acompanha também todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 19h30 até as 20h30, a transmissão inédita, direta do Cidade Aberta do dia. Vem comigo, quero apresentar os convidados que já estão hoje aqui na bancada do programa Cidade Aberta, uma bancada novamente cheia, com dois qualificadíssimos convidados e que têm opiniões bastante fundamentadas sobre os mais diversos assuntos. Alegria de receber aqui o Gilmar Signori, o Gil, engenheiro civil do nosso município, e também o retorno do professor Diego Tornes. Estávamos com saudades do professor Diego. O professor Diego empreendeu algumas viagens por aí também, dedicou-se a estudos, esteve com uma passagem relâmpago, mas teve uma passagem na Câmara de Vereadores, 30 dias, ocupando uma cadeira no Poder Legislativo Municipal de Farroupilha, e hoje o professor Diego está de volta então conosco, quando na medida do possível também participar do Cidade Aberta e da nossa programação. Professor Diego, obrigado, bom retorno, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, matando a saudade, né? Com certeza, né? E quero cumprimentar também o nosso companheiro de todas as semanas, praticamente, o Gilmar Signori, o Gil, que também é uma figura respeitadíssima na nossa comunidade. Gil, bem-vindo. Boa noite, meus telespectadores, obrigado por esse convite novamente, é uma honra, prazer. Com certeza. Muito bem, eu já quero colocar o primeiro assunto. Começo com o professor Diego. O professor Diego esteve na Câmara de Vereadores de Farroupilha pelo período de 30 dias. É um período que parece longo, mas na verdade no trabalho não é muito longo, é um período curto. Foi um período frutífero em termos de alguns projetos e de alguns posicionamentos que o professor Diego conseguiu discutir na Câmara de Vereadores? Bom, esclareceu o pessoal que está em casa, né? No ano passado fui candidato a vereador pelo PSDB, certo, numa coligação junto com o Democratas e o Partido Progressista. Essa coligação elegeu 2 vereadores e 3 suplentes. Os 2 vereadores são o Kiko Paes e o Tadeu Salib dos Santos, e eu fiquei na primeira suplência. Então, como o vereador Kiko Paes precisou se ausentar por 30 dias, o primeiro suplente assume a Câmara, que é, no meu caso, se o primeiro suplente não quisesse, ele poderia declinar e assumiria o segundo suplente, assim, ou o terceiro suplente, exatamente. Certo. Então eu assumi a Câmara, é a primeira vez que o PSDB assume uma cadeira na Câmara em Farroupilha, o partido nunca teve essa experiência. E quando eu me candidatei, eu tinha duas visões muito tranquilas que eu carrego hoje com bastante tranquilidade também, mesmo depois de ter deixado a Câmara, que o momento que eu estivesse lá seria para
cumprir o papel de fiscalizar o Poder Executivo, que é o papel principal do vereador, não é indicar cargos no Poder Executivo, não é buscar secretarias, não é fazer outras benesses com o dinheiro dos outros, mas é fiscalizar o Poder Executivo. As ações do Executivo Municipal. E, em segundo lugar, buscar cumprir o que existe na legislação municipal, estadual ou federal. Então, nesses 30 dias que eu estive ali, nós tivemos algumas questões importantes, como essa comissão de ética que investigava as declarações da vereadora Eleonora. Tivemos alguns projetos de leis e algumas homenagens do estudante de destaque, foi uma homenagem também, a assunção do Diego ao cargo de conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, né? E alguns projetos de leis que tratavam de compras e remanejamento do orçamento público. Mas nada muito polêmico em termos de projetos de lei? Não, nada muito polêmico. Teve um projeto que eu destaco porque não concordei com o projeto e os vereadores que votaram contra votaram junto ao meu encaminhamento, né? Porque nós temos um orçamento que foi aprovado ano passado, certo, que dizia lá tantos mil para uma coisa, tantos mil para outra, etc. Foi criada uma Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, que na verdade é uma secretaria que juntou o Departamento da Juventude, que já existia, sim, o Departamento de Esporte, o que já existia, que era o DEMEL, né? E agregou ali o lazer. E essa secretaria é ocupada por um secretário e seus funcionários, que teve lá X mil do orçamento previstos para esse ano. E agora a secretaria pensou que precisaria comprar um carro, um veículo novo. E eu não vejo problema da secretaria comprar um carro, porque se todos os outros secretários têm um carro específico para a sua secretaria, esse pode ter um carro para a sua secretaria. A questão é que eu fui olhar como ia ser comprado esse carro. E o projeto de lei, acho que era o 43, se não me engano, dizia que ia ser tirado dinheiros de algum lugar. Então, 5 mil daqui, 10 mil dali, 20 mil de lá. Até formar o valor necessário. Até formar o valor necessário, que era 43 mil. Esse é um projeto absolutamente normal do ponto de vista administrativo, jurídico e contábil. Todos os prefeitos fazem isso. E vão fazer porque a lei permite e é assim que funciona o orçamento. A questão é que são 43 mil reais. E aí eu me questionei, quanto custa esse carro? 43 mil reais é o valor autorizado para compra. Mas tem o valor de manutenção, tem o combustível, tem o seguro, tem emplacamento. Quanto custa esse carro depois para o município? Bom, será que não seria melhor remanejar um carro que estivesse num outro local? Aí eu fui olhar quantos carros a prefeitura tinha. Via portal da transparência, as informações davam conta de duas coisas que me chamaram a atenção. Quantos que eu falei na Câmara? Quantos tem a prefeitura municipal? Teria que diferenciar o que é carro do que, por exemplo, é patrola, é trator, certo, e coisa e tal. Tem mais de 100 veículos lá, pelo que eu vi, assim, mas tem ônibus, tem patrola, tem outras coisas. Mas o que me chamou a atenção foram 2 locais que tinham veículos, 3 locais. Um carro lotado no Procon, 3 carros cedidos para o ProSaúde, que é uma empresa privada que o município compra serviços, pela lógica o município não, abrir aspas, não tem ingerência, fechar aspas, no ProSaúde, e tinha 4 carros lotados no gabinete do prefeito. Então eu questionei, ao invés de mexer 43 mil reais do orçamento, por que a gente não pega um desses carros e dá para a secretaria, que eu acho que até realmente precisaria? Nós temos carros cedidos para uma empresa privada, para uma empresa terceira, que é o ProSaúde. E questionei ainda outra coisa. Dentro dessa rubrica, dessas remanejamento de orçamento, ia ser tirado dinheiro de uma rubrica de folha de pagamento. Para o orçamento desse ano foram previstos 340 mil para a folha de pagamento da secretaria, incluindo 13º, férias, impostos. E já foi usado até maio 177, mais que 50%. Então, se eu vou tirar do que sobra, vai faltar no final. Então eu disse, olha, para não inviabilizar a secretaria, vamos mexer no outro carro que está do outro lado. O governo Clayton Gonçalves aprova o que ele quiser. Se ele decidir que as ruas têm que ser rosa e quiser comprar as tintas, ele aprova o que ele quiser, porque ele tem maioria na Câmara, e o presidente da Câmara geralmente desempata o voto votando a favor do governo. Eu fiz um encaminhamento de votação contra, não porque eu não acho que o carro seja necessário, mas eu acho que neste momento que a gente vive, financeiro do município... Havia uma solução caseira. Havia uma solução caseira que não precisava adquirir um outro veículo. E outra, se eu tenho, abrir aspas, sobrando, fechar aspas, 43 mil no meu orçamento, eu posso pegar e remanejar para o Hospital São Carlos, que tem dificuldade até de comprar alimentos, né? E não para comprar um carro que tem em outros locais sobrando. Então esse foi uma análise que eu fiz, um voto que eu votei contra e bem justificado, até outros vereadores votaram contra, mas acabou passando. Se a prefeitura vai comprar ou não, isso eu não sei, porque foi autorizado
a reorganizar o orçamento para possibilitar a compra. Se ela vai comprar ou não, eu não sei. Então, esse foi um projeto que eu debati um pouco o IPTU solidário também do vereador Thiago Ilha, não que eu não acho que a ideia seja meritosa, não que eu não acho que a ideia seja meritória, ela tem mérito, mas no momento em que a redução da arrecadação, no momento em que a redução dos repasses de recursos federais e estaduais e naturalmente, aumento dos serviços públicos a ser prestados para a população, como é que eu vou abrir mão de mais recursos de um imposto que de repente eu nem recebi ainda? E eu solicitei que ele fizesse um estudo antes desse projeto chegar à Câmara, de ver o impacto disso no orçamento, né? Porque é bonito dizer um projeto como esse, que é realmente bonito o projeto, mas qual é o impacto financeiro disso? Eu não sei. Então, como é que eu vou votar plenamente a favor de uma coisa que a gente não tem? Então, acho que tem que ter esse cuidado, porque o recurso é dos pagadores de impostos, né? O recurso não é meu. A gente tem que parar de pensar que o recurso público é um monte de dinheiro que está lá e a gente faz o que quer. É o dinheiro que tira do teu salário, do salário dele, do meu salário, do salário de quem está nos ouvindo, para ser impostos. Então, essas foram algumas coisas que eu destaco. Também o parabéns aos estudantes que foram destaque, ao Diego, que assumiu vaga no Conselho Regional de Contabilidade. E tem muitas atividades que os vereadores fazem que são fora do momento da Câmara, né? Sim. Tem comissões, tem análise de projetos, tem essa comissão de sindicância. Que agora está suspensa, né? Que está suspensa, eu avisei desde o princípio que havia alguns procedimentos errados, mas não ouviram. E tem a comissão de defesa animal também, que está sendo montado uma legislação própria do município. Então são alguns trabalhos que às vezes não aparecem, mas que a gente acaba fazendo mais do que aquelas horas que fica sentado ali. Gili, bastante oportuna esta argumentação do professor Diego Tormes. Eu quero frisar nesse aspecto do projeto de lei que foi enviado à Câmara de Vereadores solicitando a autorização do Legislativo para a compra de um veículo para a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Concordo plenamente, a Secretaria tem que ter pelo menos um veículo, mas achei muito oportuno o questionamento e a pesquisa feita pelo vereador. Ora, se daqui a pouco tem alguma estrutura, tem mais veículos na estrutura da administração municipal, em épocas de vacas magras com crise, se faz mais com menos, né? Exatamente. Gili. Diego, que justificativa a situação deu para, depois de todo desse teu trabalho, no sentido de criar essa alternativa, qual foi a justificativa que a situação deu para aprovar o projeto na forma como ele foi enviado? Bom, eu posso falar da justificativa porque ela é pública, está nas atas, está no vídeo gravado, disponibilizado pela Câmara. Na verdade, o vereador que apresentou o projeto, o líder do governo, o vereador Thiago Brunet, justificou que o projeto era muito simples, era normal, era tranquilo, e eu disse que não, porque não era tranquilo e por isso não queria o regime de urgência. Essa foi uma fala. A outra fala foi do vereador Thiago Ilha, que disse que ele não tinha as informações no momento, que poderia pesquisar no momento oportuno, mas que achava importante votar o projeto naquela noite. Como houve um empate a favor e contra, o presidente da Câmara desempatou. E é ali que me chama a atenção, quando ele disse que ele não acha que deve se trancar a pauta porque não tem algumas informações para votar o projeto. Olha, eu não posso votar um projeto que mexe com o dinheiro das pessoas, que as pessoas dão para o prefeito administrar, sem ter a informação necessária. Como é que eu vou dizer... Isso seria brincar com o dinheiro público. Como é que eu vou dizer, eu não acho que tem que trancar a pauta se a gente não tem as respostas necessárias e num outro momento a resposta vem? Como é que eu, como vereador, tudo bem que eu não fiz 2, 3 mil votos, fiz 459 votos, mas como é que eu vou honrar 459 votos votando um projeto sem informação? Essas foram as justificativas. E pela minha ignorância legislativa, tu podia ter pedido vistas do projeto? É que funciona assim. Primeiro, o vereador que apresentou o projeto, o líder do governo, apresenta o regime de urgência. E aí a gente argumenta... Se for antes do regime de urgência, pode. Aí a gente argumenta por que não quer o regime de urgência, porque tem que estudar mais. Certo. Só que o regime de urgência foi aprovado. Certo. E ali é que foi a minha argumentação. Não cabia mais. Aí não cabia mais, tinha que ser votado naquela noite. O vistas pode ser feito antes do encaminhamento do regime de urgência. Daí não dava mais. Veja, meu espectador. Vou fazer um comentário assim bem en passant, assim, sem conhecimento grande de causa. Numa situação dessas, e eu sei que lá na Câmara, normalmente, o vereador, por força de ofício, não pode legislar sobre matéria financeira, ele não pode apresentar projetos de maneira que crie ônus à municipalidade, né, ao gestor público. Mas veja, então quando um vereador, embasado dessas informações todas, se permite colocar isso, e não tem uma discussão maior sobre isso, Diego, eu fico imaginando aquele caso em que ao final do ano, talvez com 1 ou 2 sessões,
se vota o orçamento do ano subsequente. E aí nós não estamos nem falando, eu não quero nem tirar o mérito, porque, para mim, do ponto de vista de ônus, do erário público, vale R$1 como 1 milhão. Sim. Todo ele tem... Porque não é teu, é do cidadão. Evidente. Então, veja, era 43 mil. Mas, meu espectador, sabe qual é o orçamento do município do ano? É em torno de 200 milhões. Mais, 230 milhões. Está vendo? Ó, o apresentador me corrige. 230 milhões. Vocês sabem quantos dias isso é votado? Quantas sessões são necessárias para discutir o que vai se fazer com 230 milhões do ano subsequente? 2, 3. 1 ou 2. E olha lá. Então, eu queria que o Diego abrisse um pouco mais esse leque na sua experiência de vereador e de candidato, que é o mais importante até do que a experiência de vereança. Será que nós não estamos com um vício republicano? Eu diria um vício republicano, porque eu não consigo ver como essas questões não tomem a maior pauta do Legislativo. A nossa Câmara de Vereadores é para discutir isso, não para fazer homenagens. E o que eu mais tenho visto, e não sei se eu acho que é por isso que nós temos 2 sessões semanais. Porque quem é mais velho, como é o meu caso, sabe que nós tínhamos uma só. Nós só tínhamos uma sessão semanal, não era, vereador? Há tempos passados. Porque, não, mas a cidade cresceu, nós demandamos mais sessões para poder discutir melhor os projetos. Quem acompanha o Legislativo sabe do que eu estou falando. E o que este vereador de oposição sentiu na carne. Não há Câmara de Vereadores com essa acepção. Há oposição e situação. O projeto que é encaminhado pelo governo, ele recebe o crivo, pode ser discutido. Mas como é que é a votação, Diego? Ele vai quase que votado, quase que aprovado. É importante dizer uma coisa também. Pode ser depois do espaço dos apoiadores? Pode ser. Então eu queria dizer que eu não estou fazendo a crítica à Câmara de Vereadores de Farroupilha. Eu estou fazendo uma crítica ao sistema legislativo nacional, que vai desde a minha Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. Ali não interessa o mérito do projeto, ali interessa se ele é da ordem governamental ou interessa ver a oposição. Sim. Eu poderia mandar o mesmo projeto, Diego. Se ele fosse do governo e tu fosse vereador deste governo, então talvez tu dissesse, aprova o regime de urgência. Ele interessa ao meu governo. Talvez tu tivesse um discurso diferente do que tu tivesse. E aí quem ia fazer a crítica não era o vereador Diego, era um vereador de situação que por acaso estaria na outra posição. É isso que nós temos. Nós não temos um embate de ideias, nós temos um embate de a favor ou contra. E se eu sou a favor e tenho a maioria, a minha Câmara é para fazer homenagens. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta falando mais sobre esse assunto aqui no Cidade Aberta, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua, da minha, da nossa saúde, da saúde dos farroupilhenses. Fiquem ligados, a gente volta já já com a temática em discussão. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico.
A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Voltando com o programa Cidade Aberta, canal 14, TV Cidade, também no Facebook TV Cidade Farroupilha. Estamos de volta com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia, Ecografia e por aí afora. Tudo isso e muito mais é com o CID, aqui na rua Rui Barbosa, número 12, prédio da TV Cidade, no centro, e também no centro ali na Rua Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. São nossos convidados, o professor Diego Tormes no programa de hoje, também o engenheiro civil Gilmar Senhor e o Gili, que estão aqui nos estúdios da TV Cidade. Bom, quero devolver agora a palavra ao professor Diego. O Gili fez uma indagação para que o professor Diego abra um pouco mais sobre essa discussão, e também eu quero colocar, muito se fala, e isso se fala, né, Gili, lá em Brasília, se fala no Palácio Piratini, em Porto Alegre, na Assembleia, se fala aqui em Farroupilha também. Não, a nossa base, a base aliada, nós aprovamos, enfim. A base aliada funciona ou não funciona, professor Diego? Bom, primeiro vou contrapor um pouco o que o Gili falou no início. Três coisas. Primeiro, que o orçamento que está em execução esse ano não foi votado por essa Câmara, né? Ah, isso é verdade. Foi votado por outra Câmara. E segundo, que dos vereadores que estão hoje na Câmara de Vereadores, eu estava fazendo um cálculo rápido aqui, eu acho que 50% ou mais são vereadores de primeiro mandato. Sim, mais de 50%. E quando a gente olha os que estavam ano passado na votação do orçamento, esse percentual aumenta, porque não estavam na votação do orçamento ano passado. Então, provavelmente, esses vereadores que estão esse ano, provavelmente não, certamente a gente não pode lançar a eles uma culpa de um orçamento que eu sei já, porque eu analisei o orçamento, foi votado equivocadamente no ano passado. A gente não pode jogar essa culpa. Terceiro e último ponto, dizer que, independente do vereador, né, existe um outro trabalho por trás que precisa ser feito também, que é o trabalho das comissões, Comissão de Ética, Constituição e Justiça, Educação, Finanças e Tributação, outras comissões que os vereadores precisam debruçar-se, olhar os projetos, dar pareceres, e que é um trabalho que não aparece. Então, quando se diz, por exemplo, que a gente só faz o trabalho segunda e terça, segunda e terça são os dias de sessão. É o dia que aparece o trabalho. É o dia que aparece. Na quarta, eu, pelo menos do mês que eu participei, eu não vou falar de janeiro até agora, vou falar do mês que eu participei, todas as quartas eu tive de alguma comissão, reunião, para trabalhar, para discutir os projetos que estavam ali. Como professor Diego, só fazendo um parênteses, como a sua atividade principal como professor. Parece que o professor só é professor naquele momento que ele está em sala de aula. Não, muito pelo contrário, ele tem que dedicar horas antes planejando a sua atividade. Toda essa análise do orçamento que eu fiz em função desse projeto do carro foi feita no final de semana. Sim. Foi feita de noite nos outros dias. Então os outros vereadores também fazem isso. Então aparece que são aquelas 2, 3 horas da segunda e da terça, mas a todo o outro horário. E não dá para esquecer que o vereador, ele é um agente político. Então, como agente político, ele precisa estabelecer um elo político com a sua base. Neste período e fora dele, eu fui em vários bairros, em várias casas conversar sobre algumas coisas, inclusive pedidos de informação que eu fiz no período que estava na Câmara. Então, há um outro trabalho, é diferente o trabalho. Como, por exemplo, é como eu chegar no banco e dizer que o bancário não trabalha porque ele fica só sentado. O trabalho dele é ficar sentado e olhando para o computador e atendendo as pessoas. Ou achar que só faz trabalho quem faz trabalho braçal. O trabalho do vereador é um trabalho que aparece 2 vezes por semana, mas é feito 7 dias por semana. E eu não estou entrando aqui no mérito se o vereador Gili, se o vereador Adamati, se o vereador Diego é bom.
Estou entrando no mérito de um conjunto. Agora eu vou para a questão do poder legislativo no Brasil, que é o que tu falou. E ali eu preciso realmente reconhecer que o poder legislativo na República Brasileira ele serve basicamente para proteger o governo. Sim. Seja o governo é o para-choque. É o para-choque do governo. Seja o governo que for. Nós estamos vendo agora, nós vimos no caso da presidente Dilma e agora do presidente Michel Temer. Os seus partidos que fazem base, eles defendem cegamente o presidente. Aqui na Câmara de Vereadores, nós tivemos em 2013 aprovado uma reforma administrativa com vários traços de irregularidade, vários traços de ilegalidade e vários traços de inconstitucionalidade, aprovada pela Câmara de Vereadores por unanimidade e por grande pressão dos vereadores da base do governo. Então, a base do governo, ela existe. A base devia ser aquele órgão que mostra para a sociedade e para o legislativo por que o projeto é importante. Hoje a base na República que nós temos é o para-choque do governo e que vai defender o governo até que a base não se prejudique. Como está acontecendo agora a nível nacional, que o PSDB, base está sendo prejudicada, o partido que eu faço parte, fissuras. Não sabe se sai da moita ou fica da moita. Por quê? Porque tem medo de ficar prejudicado. Sim. Então, lamentavelmente, a base de governo hoje é um para-choque e não faz o trabalho que deveria ser feito. Mas funciona não a base posso... aliada? Funciona? Quando a base aliada não se sente prejudicada pelos atos do governo, como é o caso que está acontecendo no governo federal, funciona. Funciona. Quando ela é beneficiada, funciona. E quando não é beneficiada, não funciona. Ela arrebenta. Gile. Queria perguntar ao Diego. Dá a impressão de que nós... Hoje tu estás perguntando. Hoje nós temos 2 entrevistadores e um entrevistado. Não, é explorar alguém que se permitiu oferecer o nome que tem uma identidade partidária, que eu louvo, porque meu pai dizia que torcer para um time, ter uma religião e um partido político devia ser motivo de orgulho para qualquer cidadão. Então, alguém que é filiado a um partido, que ofertou o nome para que a comunidade pudesse votar, isso merece a minha referência. Obrigado. Eu reconheço meus espectadores que nunca me permiti fazer isso. Isso eu acho, em linguagem popular, dar a cara a tapa é para poucos. Então, eu estou fazendo isso com um reconhecimento ao professor, o professor Diego, que sempre me mereceu grande distinção pela forma ética, quer seja na sua atividade como docente, quer nas demais atividades que desenvolveu. Eu queria te perguntar, Diego, já que eu estou na qualidade... quando eu falo de vícios ou de defeitos da nossa República, se quando se pensou no critério de que poder legislativo independente, se tu vê hoje que ele funciona desta maneira, como o poder... Porque o que é que se diz, a boca pequena? O fazedor da lei, que é o legislativo, não a fará para se prejudicar. Tu tem esta visão também? Isso foi uma distorção da República, do poder legislativo? E outra, se a base aliada da MAT não é aquela que faz com que o Diego tenha... Quantos cargos tem este vereador no município? Ele tem 7 cargos. E como deputado estadual, ele tem 40 cargos. E como deputado federal, ele tem 60 cargos. Isso são distorções da República? Isso existe? Tu discorda ou concorda? Primeira coisa, eu sou filiado ao PSDB desde 2001. E antes de me filiar ao PSDB, eu fiz um trabalho que não sei se muitos fazem, né? Eu comecei a ler os estatutos partidários de vários partidos que eu achava que eu me identificava. E fui chegando a esse partido e acho que tem um monte de defeitos, como os outros têm, mas é o que eu me sinto ideologicamente mais próximo. É o que tem menos defeitos para ti. Para mim, né? Pode ser que para ti tenha mais, para ele não tenha, mas para mim é o que está mais perto daquilo que eu penso da sociedade, do Estado, da sociedade, da economia. Segundo lugar, dizer que nunca pensei em trocar de partido, porque se está ruim, primeiro que eu nunca pedi nada para ninguém no partido. Segundo que se está ruim, a gente tem que trabalhar para melhorar. Não é? Nunca tive um cargo de confiança no Estado, na União, no município por causa disso. Sou funcionário de carreira do município desde 2001 também, então não tem nenhum problema. Outra coisa, obrigado pelos parabéns por, abrir aspas, dar cara a tapa. Nós tínhamos 190 candidatos que também deram a cara a tapa, não é fácil. Outras pessoas, assim como eu, devem ter ouvido muita reclamação e ofensa dos cidadãos, porque os cidadãos não estão mais acreditando na classe política, não veem a política como um caminho para resolver os problemas da sociedade.
houve casos bem desagradáveis em que as pessoas me ofenderam, e depois que me ofenderam eu perguntei, tu sabe quem eu sou? E a pessoa disse, não, como é que é teu nome? Então ela nem sabia quem eu era, mas ela começou a desabafar para mim tudo aquilo que ela tem guardado da classe política. Então não é fácil realmente, né? Uns ganham, uns fazem mais votos, outros fazem menos, mas é do jogo. E lembrar que agora, objetivamente, a questão, em 1988 nós montamos uma Constituição que pensou uma república toda da forma parlamentarista. E se vocês lembrarem, foi dito que um plebiscito ia decidir se o Estado ia estar organizado como república ou como monarquia. E, independente da república ou da monarquia, se a forma de governo seria parlamentarismo ou seria presidencialismo. Ganhou a república e ganhou a presidencialista. Mas toda a organização da Constituição, do Estado brasileiro, do governo, é montada para ser parlamentarista. Então ela está fora. Então, se tu não tem base, tu não governa. O que aconteceu com a presidente Dilma? Ela não tinha mais base. É o que está acontecendo com o presidente Michel Temer. Ele está perdendo a base. Por quê? Porque a lógica do sistema é parlamentarista, e o parlamentarismo é onde a base governa, onde a maioria monta o governo. Bom, como o sistema é presidencialista e republicano, mas a lógica é parlamentarista, tu tem que conquistar essa base de alguma maneira. E na tradição, desde o Império do Brasil, com a chegada de Dom João VI, para te ter uma sustentabilidade, Dom João VI distribuiu o cargo de condes e viscondes e duques, distribuiu mais cargo nos 10 anos que ele estava aqui do que toda a história de Portugal, cargos de nobreza, toda a história da monarquia portuguesa. E essa tradição se mantém. Hoje, tu governa nos legislativos, seja no Estado, seja nos municípios, seja no governo federal, dando cargos, e no caso do governo federal, dando as famosas emendas parlamentares, que, na minha avaliação, nada mais é do que compra de deputado, de congressista com dinheiro público, porque eu libero as tuas emendas se tu votar comigo. Então, hoje existe... É a política de São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Existe sim uma dificuldade muito grande de o legislativo legislar e fiscalizar, porque o executivo pressiona o legislativo com cargos e emendas e verbas. Isso a gente vê todos os dias e é tranquilamente falar. Eu não posso dizer que, especificamente no caso de Farroupilha, todos os vereadores que estão lá na base do governo têm cargos indicados no governo. Eu não posso dizer isso porque eu não fiz essa pesquisa. Mas se tem, lamentavelmente, um processo normal da distorção que a gente tem da aplicação da Constituição de 88. Gile. É isso que eu queria um referendo disso para ver se uma pessoa que está dentro do sistema, que se permitiu ofertar o nome, pensa dessa maneira. Eu já convidei alguns amigos e sobre essa questão, ao deputado federal cabe emenda, né? Ao deputado estadual, não, pelo que eu vejo, porque eu não vejo. Ele pode fazer emendas ao orçamento, né? Para incluir alguma coisa. Eu não vejo, Adalmati, nós refém de nenhum deputado estadual. Eu vejo nós muito reféns, enquanto cidade, de emendas parlamentares de deputado federal. E senadores. E diga-se de passagem, concordo em gênero, grau e número, como uma distorção, de novo, da nossa república, de imaginar que um deputado federal, cuja acepção ao cargo, a ser guindado ao cargo, é para uma atuação legislativa, como que esta pessoa tem acesso a dinheiro, a emenda? Exatamente. E outra... Ele não pode criar despesa ao erário público? Admitamos, meu espectador, administração. É bom receber um dinheirinho que tu não esperava, se tu é o administrador de Farroupilha ou de Formigueiro do Norte? Eu queria. Agora, quem é que vai achar ruim receber esse dinheiro? Não vejo problema em receber o dinheiro. Mas é função princípio do meu deputado federal, do meu senador fazer isso? Não é. Não é. E uma cidade não deveria ficar refém de 200, 300 mil de verba de deputado. Porque isso aí é uma merreca. É uma merreca. E não é o objetivo dele. Ele não deveria ter esse dinheiro. Isso é uma disfunção. Bom, vamos fechar esse assunto, fechamos esse assunto, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Na volta vou cobrar aqui, vou colocar em pauta 2 ou até 3 assuntos, ainda embora ele já tenha dado algum pitaco também. Vem aí a última FENAQUIV, estamos no mês da última FENAQUIV na história do município de Farroupilha. Bom, ruim, mais de 20 edições da FENAQUIV, era necessário encerrar a FENAQUIV, era prudente, é a melhor alternativa para o município acabar com a sua festa maior? Cria-se um outro modelo de festa? Que modelo?
E uma outra questão também, os gastos com a folha de pagamento na administração municipal estão subiram de 36% para 42%. Foi assunto, inclusive, no programa Cidade Aberta de ontem, com a participação do vereador Arielson Arcego e também da vereadora Eleonora Broilo, ambos do PMDB. A gente volta já já com a parte final do Cidade Aberta, sempre com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. De volta com o programa Cidade Aberta, aqui pela nossa TV Cidade. Nós estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, equipamentos de última geração, última tecnologia e, claro, que garantem precisão e qualidade nos seus procedimentos. TV Cidade Farroupilha, siga-nos, nos acompanhe no Facebook, curta a nossa página e você vai ter a oportunidade de ver aí os vídeos do Cidade Aberta que ficam registrados na página e também são postados no YouTube. Cidade Aberta de hoje com a presença do Gilmar Signori, o Gilmar Signori que é engenheiro civil e também o professor Diego Tormes. Gile, queria te provocar, estamos no mês do início da última edição da FENAQUIV, Festa Nacional do Kibe, Feira da Indústria do município de Farroupilha, uma festa que surgiu lá no início dos anos 90, idealizada pelo então prefeito Clóvis Anfeliz, que à época dirigia o município de Farroupilha. A atual administração, acredito depois de estudos e avaliações, chegou a uma conclusão de que a FENAQUIV precisa ser encerrada, sair de cena para dar lugar a um outro tipo de evento, ou a um evento remodelado, a um outro apelo que estaria sintetizando a realidade do município de Farroupilha. Com toda essa trajetória da FENAQUIV, tu és a favor do fim da FENAQUIV? É bom? É ruim? Se perde alguma coisa? Olha, se eu disser assim para o meu espectador que eu tenho uma opinião formadíssima sobre isso, eu estou mentindo. Mas a princípio, se nós temos 20 anos, mais de 20 anos para sedimentá-la, para dar
robustez, uma feira que nós temos a marca nacional, é nossa. Olha, a mim, como um munícipe qualquer, me pareceria que talvez tivesse que elencar muitos itens que justificassem o seu encerramento. Eu vou me valer de uma participação aqui no programa com o Senair, que presidiu a Câmara de Indústria e Comércio por a SIX. E ele disse o seguinte, e é talvez eu, pela minha ignorância, de cérebro de ostra retardada, como já disse outras vezes aqui para o meu espectador, digo o seguinte: como é que a gente tem cidades que fomentam turismo, que são craques em fazer qualquer coisa no sentido de atrair pessoas? E a gente pode citar uma vizinha aqui que por qualquer coisa eles têm um fim de semana atraindo pessoas e fazem publicidade disso. Sim. A nossa vizinha Gramado. Puxa, nós temos 52 semanas. Para você que está me assistindo, nós temos carência de atividades turísticas, nós temos carência de eventos na nossa cidade que pudessem ser agregadores de pessoas, que pudessem atrair gente. Nós estamos melhorando a rede hoteleira, nós estamos fazendo todo um esforço nesse sentido. Não parece que nós estamos na contramão disto? Eu não sei. Eu, como munícipe, gostaria de vê-la cada vez mais fortalecida, independente de se o Kiwi está passando por algum viés, por algum problema. A gente viu reportagens de dificuldade com a manutenção da fruta por problemas diversos. Mas isso é uma festa, é um evento. O nome que se deu para ela não me parece ser o mais importante neste momento. Mas a sua manutenção, para que nós vamos criar outra e levar outros 20 anos para sedimentá-la? Para construir a marca. Isso nós já temos. Agora, se precisa mudar o formato da festa, vamos mudá-lo. Mas deixamos ainda a denominação FENAQUIV. Outra, se praticava ela anualmente, pelo que eu lembro, assim, sim, né? Depois ela passou a ser bianual. Agora até trianual. Eu nem sei, mas eu não perderia. Agora, não ouvi nós não temos os argumentos claros. Eu não vi um elenco de documentos que justificassem, a não ser só esta fruta. Beleza, não será só esta fruta, nós desenvolvemos outras durante esse tempo, far-se-ão, junto com a FENAQUIV, as demais frutas. A antiga festa da uva, para quem é mais velho, sabe que uma vez só se expunham uvas. Hoje tem caminhões, a festa da uva virou um evento que inclusive tem razão social própria. Né? É verdade? Sim. Se criou uma empresa de turismo. Empresa Festa da Uva. Festa da Uva. Sim. Então, eu vejo, o prefeito agora, este prefeito que está aí, exatamente por uma situação muito parecida com essa que o Diogo citou, não foi ele que definiu o orçamento, ele ganhou a prefeitura e o orçamento lhe caiu no colo. Ele tem que executar esse orçamento, ele está enfrentando dificuldades. Ele entendeu de que este ano não tinha condições de fazer a festa da uva. Sim. Mas ele não disse que não fará mais a festa da uva. Ele só protelou um ano. E em função, talvez... Embora deva ser um erro estratégico muito grande para a questão da economia e do turismo, não só de Caxias, mas de toda a nossa região. Guardadas as proporções, eu acho que é igual. Nós não deveríamos distinguir alguma coisa, nós deveríamos criar uma outra. Sim. Né? Por isso que nós Carlos Barbosa não está seguindo o Festa e Queijo, Garibaldi a FENACHAMP, Bento Gonçalves não extingue a Expo Bento. Se o momento econômico impõe uma festa caseira menor, vamos fazer do tamanho que for possível, mas não vamos deixar de fazê-lo. Se o entrai lá da minha querida Nova Milano não for suficiente para agregar um povo italiano que venha, faremos com a população mínima de Nova Milano, mas não deixaremos de fazê-la. Isso me parece ser uma perda. Não poderia dizer retrocesso, porque, como eu disse, eu não vi o elenco de argumentos que justificaram isto. Não fazer por não fazer, ou varrer para debaixo do pano porque não foi ideia minha, não me parece a melhor ideia. Professor Diego Farroupilha perde com o fim da FENAQUIV? Olha, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: não me interessa o nome da fruta, certo? Se é kiwi, se é morango, se é ameixa, se é amora. Tem que olhar as perdas e os ganhos. O quanto a gente perde com o fim de uma festa, com a troca de uma identidade, e o quanto a gente ganha. Então, assim, se a festa vai deixar de ser kiwi, vai passar a ser amora, vai passar a ser o que lá, mas a festa vai continuar existindo, eu acho que esse não é o debate importante.
O debate que tem que ser tratado, e que eu acho que Farroupilha não faz, as lideranças de Farroupilha, desde que eu vim para cá em 1989, discutem isso, mas a gente não aplica isso, uma comunidade que não tem passado, ela não tem futuro. Não adianta eu estou aqui desde 1989 e ouvir os prefeitos e as lideranças políticas falando de turismo, mas na prática nós não fizemos nada. Nós pensamos em teleférico, nós pensamos em mini Itália, nós pensamos em agora uma rua aqui que não sei o que, arborizada dos trens, mas tudo vira plano e nada sai. Eu estive por uma questão acadêmica algumas vezes fora do país, na Espanha, Portugal e Buenos Aires, por longos períodos de tempo, e eles preservam o passado deles com unhas e dentes, porque é o passado que garante o sustento futuro deles, através do turismo. O que Farroupilha faz com os prédios históricos da Júlio de Castilhos, por exemplo? Nós temos vários prédios que nos últimos 10 anos foram varridos. O desenvolvimento, e eu não estou aqui criticando o setor da construção, que o Gil é do setor da construção, mas nós não temos uma consciência do poder público de valorizar, e não é este governo, é vários, de valorizar esses prédios históricos, porque é onde nasce a nossa cidade, que liga Nova Milano com a Nova Vicenza. É onde a cidade se junta. Nós temos uma outra casa extremamente antiga, aqui na rua Júlio de Castilho, que já está à venda. Logo, logo, pelo valor do terreno, ela vai ser derrubada, vai ser construído um prédio, e a história se perde. E aí daqui 10, 15 anos nós vamos estar aqui nesse mesmo programa, discutindo que nós não temos turismo. Não adianta nós brigarmos pelo nome da festa. Nós temos que brigar o que essa festa representa para a cidade. Essa festa representa uma identidade de Farroupilha. Construída. Farroupilha é uma identidade construída com a malha, com o kibe, com o frio, com a sua diversidade econômica, que a festa também representa essa diversidade do setor industrial. Se eu sou prefeito e quero deixar uma marca na cidade, a minha marca não vai ser trocar o nome da festa. Minha marca vai ser defender a cidade com uma política cultural e turística eficiente e sustentável ao longo dos tempos. Nós temos plano de turismo, nós temos plano disso, nós temos plano daquilo, plano de arborização, plano de não sei o quê. O que está sendo feito na prática? Plano para nada. O que está sendo feito na prática com esses planos? No início, quando o governo trocou, nós tivemos um problema com o Entrai também. Não é? Agora parece que isso meio que apaziguou. Não é o nome da festa, é a identidade da cidade. Nós somos uma cidade de frio, nós somos uma cidade de malha, nós somos uma cidade de kibe. Mudar? Eu venho de uma cidade, minha cidade é Santo Ângelo, que tem há 30 anos, tem festa do milho. As fronteiras agrícolas do Brasil hoje se diversificaram, estão no centro-oeste e no norte, mas continua tendo a festa do milho em Santo Ângelo. Outras cidades continuam tendo a sua festa. Nós temos que olhar o que é a nossa identidade. Farroupilha está numa região estrategicamente localizada e nós não aproveitamos isso. Por quê? Porque de repente o Gil é de um partido diferente do meu e a ideia dele eu não vou apoiar, não interessa se ela é boa ou se ela é ruim. Se foi ele que criou, talvez eu não vou dar crédito. Isso que eu chamo rei para debaixo do pano. O Diego me dá uma coisa assim que talvez eu não tenha me apercebido antes, talvez, dessa deixa dele. Vamos falar um segundo de Entrai. Somos uma cidade italiana. Nascedouro do coisa. Está aqui um apresentador que extremamente é apoiador, participa, nem sei de quantos. Vai, me ajuda. Filó, Associação Cultural no Tempo de Filó, da organização do próprio Entrai. Casou com uma milanesa, tem tudo a ver com uma coisa. É um parto para nós fazer alguma coisa que envolve as tradições italianas. Sabe por quê? Eu acho que eu estava pensando nisso, Diego, quando tu dissesse que tu migraste para Farroupilha. Tu viesse em 89. A cidade se industrializou a partir dos anos 75, com a criação do distrito industrial. A nossa população, forte, grossa, é migrante. E não imigrante, é diferente. Imigrante. Migrante. E outra, ela está assediada, tanto é verdade que ela é uma população que migrou, que criou um bairro que é maior do que 300 municípios do nosso Rio Grande. Bairro primeiro. Nós perdemos essa questão italiana. E é por isso que nós temos 4 ou 5 CTGs. E não temos um CTI, um Centro de Tradições Italianas. É porque... Aliás, foi uma proposta que eu sugeri ao prefeito Clayton Gonçalves que criasse um Centro de Tradições Italianas em Nova Milano, no Parque da Imigração Italiana. Porque estaria unindo ali a Associação Cultural Ney Tempo de Filó, o Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro, o Seminário Apostólico, a própria Emater, que tem uma ligação muito forte com o interior, as milanesas, a comunidade de Nova Milano. Aí sim nós
teríamos uma representatividade. Sabes qual é o principal erro, na minha humilde concepção, das últimas administrações com relação ao ENTRAI? Que quererem fazer uma festa que rompa com a sua tradição. O ENTRAI tem que ter a sua tradição de colônia, não adianta. Mas eu digo que é mais fácil fazer uma festa de tradições gaúchas exatamente pela natureza do povo que veio. E estou falando de Farroupilha? Não, porque esses dias me contaram que a vizinha Caxias do Sul é a cidade do Rio Grande do Sul que mais CTGs tem. Sim, isso faz anos. Faz anos, né, Diego? Sim, então, eu estou querendo dizer o que com isso? Que nós mudamos a nossa história de povo. Só que nós precisamos ter um planejamento estratégico de marketing também, né? Certo. Então, por exemplo, Gramado se vende sozinho hoje. Mas como Gramado começou a ser vendido? Começou a ser vendido em Porto Alegre. Farroupilha quer ser a cidade do turismo, eu ouço isso desde 1989. Porque o meu pai, graças a Deus, nos obrigava a ler jornal e assistir os programas de TV e de rádio para saber o que estava acontecendo. E eu me lembro criança ouvindo isso. Mas quem é que está nos vendendo? E como está nos vendendo? Qual é a nossa política de médio e longo prazo de turismo? Ou os planos eles são montados porque tem que cumprir a lei e eles não são efetivados? Por exemplo, eu vou citar dois exemplos simples, certo? Nós temos a antiga Casa dos Krause, que eu aposto que a maioria não vai nem saber o que é. Ficava antigamente em diagonal ao prédio da Sérgio Rossi, hoje ali no fim da Júlio de Castilhos. Sim. A casa foi demolida. Foi demolida. E eu não estou entrando no mérito dos proprietários da casa. Mas se nós tivéssemos uma política pública, com o Instituto de Patrimônio Histórico, por exemplo, que tombasse os prédios, que fizesse uma consciência de valorizar isso, talvez nós teríamos ali um roteiro turístico. Não muito longe, o Moinho Covolã, que é um lugar que gerou a primeira vez energia elétrica na cidade de Farroupilha, logo vai abaixo também. E eu não estou aqui criticando, tu pode ser o dono do Moinho Covolã, tu pode ser o herdeiro. Eu não estou criticando o herdeiro, eu estou dizendo que nós, enquanto comunidade, nas forças vivas da comunidade, não temos essa noção de preservar o passado com viés de garantir o futuro. Professor Diego, tem um outro assunto, o programa está caminhando na reta final, mas que eu não queria deixar passar em branco. Até uma manifestação sua na Câmara de Vereadores, durante a passagem pelo Legislativo, externou a sua preocupação com relação à folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Está aumentando o gasto que a Prefeitura tem proporcionalmente à sua arrecadação com relação ao pagamento de funcionários e servidores. Seria um resultado que se começa a colher daquela reforma administrativa feita lá no primeiro ano do primeiro mandato da gestão do prefeito Clayton Gonçalves? E eu te pergunto uma segunda questão: poderá inviabilizar a situação da Prefeitura Municipal? Bom, essa questão da folha de pagamento ela tem 3 elementos. O primeiro é que até pouco tempo atrás ela estava na casa dos 30%, 32%. Como o orçamento ele tem diminuído, porque as receitas têm diminuído, a crise, né, ela tá aí, todo mundo sabe. Então, se o orçamento diminui, mas o gasto, o investimento com folha, ele continua do mesmo nível, ele percentualmente em relação ao orçamento, ele vai aumentar. Primeira coisa é isso. Segunda coisa é que o Tribunal de Contas tem entendido de 2 anos para cá que todo o investimento feito com folha de pagamento do ProSaúde, que a gente não sabe quem trabalha lá, que qualificação tem, que setor está e que salário ganha. Caiu os funcionários tudo das contas do município. Os funcionários da Prefeitura a gente sabe isso, mas o do ProSaúde não, mas o Tribunal de Contas entende que esse investimento tem que ser contado como folha de pagamento. Sim. Então isso sobe o percentual de 32% para 42% do orçamento com folha de pagamento. E há, sem sombra de dúvida, o reflexo da reforma administrativa de 2013, que aumentou consideravelmente os salários. Vejo que eu sou funcionário público, né? Poderia estar defendendo os funcionários, mas muitos funcionários naquela época foram contra, porque entendiam que, sim, nós queremos um aumento de salário. Eu quero um aumento de 10%, de 30%, de 50%, de 200%, de 300%, mas um aumento que seja pagável ao longo da vida. E aquela reforma administrativa aumentou muito o salário de alguns segmentos do funcionalismo. E, além disso, ele não trouxe a devida contribuição previdenciária desse segmento de alguma parte do funcionalismo, trazendo prejuízos não só para o aumento do percentual gasto com investindo em folha de pagamento, mas também prejuízo negativo para o fundo de previdência, porque algumas pessoas se aposentaram com um salário bastante elevado em relação àquilo que contribuíram a vida toda. Então a pessoa contribuiu, por exemplo, a vida toda por 1.000 e nos últimos 5 anos ela ganhou 1.300 e vai retirar da aposentadoria 1.300 o resto da vida, sem ter contribuído sobre esses 1.300. Então, aquilo que a gente dizia lá atrás que não dava, que estava errado, que não podia ser em regime de urgência, que devia ter sido discutido mais, que tinha ilegalidade, irregularidade e inconstitucionalidade,
está aparecendo agora. Certo. Bom, eu preciso fechar o programa, mas 1 minuto para cada um. Brasília, a segunda-feira marca a decisão do relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal no processo movido contra o presidente Michel Temer. O relator declarou o voto, então, pela admissibilidade do processo contra o presidente Michel Temer. Professor Diego, agora é fogo amigo contra o Temer? Agora a população que se interessa por isso tem que ficar de olho. Eu fiz um levantamento, para prejudicar o presidente precisamos de 342 votos. 229 congressistas não se posicionaram. Estão em cima do muro. 165 são a favor, 57 contra. E 61 se declararam objetivamente indecisos, não sabem como fazer. Então a tarefa do presidente é trabalhar com o meião, esse meião de 229 que não respondem nada aí. Porque 165 são a favor, é um número bastante expressivo. 57 só são contra, é um número muito pequeno. Nem toda a integridade do PMDB, nem toda a globalidade do PMDB. Tem deputados do PMDB, do PSDB, que são base do governo, que vão votar contra o presidente. Então ficar de olho nesses cálculos, porque o governo não tem mais dinheiro para dar e nem cargo para distribuir para os deputados, para amenizar as votações. Então ficar de olho nesse meião. Esfacelou a base aliada do presidente Michel Temer. Está bem tremida, sem dúvida. Gili, é a mesma análise que eu fiz até numa outra participação aqui no Coisas, quando se falou que o nosso procurador Janot, ele fez a função técnica, ele denunciou. A Comissão de Constituição e Justiça tecnicamente lavou as mãos, vai jogar para o órgão maior, a Câmara, o plenário da Câmara, a tomada de decisão. Na minha forma, decidiu de maneira política. Né? Porque, não havendo uma fundamentação adequada, poderia ter matado ali. A relatoria da Comissão de Constituição e Justiça, dando um parecer favorável ou não admitindo esta admissibilidade do processo, já teria um voto a favor, porque votaria com a relatoria. E me parece que ele quis só jogar para frente para que não tomar decisões, não estar no bojo de toda essa discussão. Não sou culpado. Jogue para o ente maior que vai tomar a decisão, como foi a questão do impeachment da Dilma. Senhores, obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Gili, valeu, obrigado. Obrigado, professor Diego. Até a próxima oportunidade. Vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, aqui pelo canal 14, sempre com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, tudo isso e muito mais é com o CID, Rua Rui Barbosa, número 12, centro, e também ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele, no centro da cidade. Ficamos por aqui com o programa de hoje. Obrigado a você que nos acompanhou. Um forte abraço. Até amanhã com mais uma edição. E você já sabe, os assuntos do dia a dia, os nossos temas palpitantes, passam aqui pela bancada da TV Cidade. Até a próxima. Um abraço.